Gente, que maravilha! Como vocês sabem, nós temos nos reunido aqui nesse encontro de quinta-feira e o pastor Fragali foi inspirado por Deus para escrever uma série que nós estamos ministrando já aí, essa é a terceira semana. Nós tivemos uma interrupção na série para a semana do lançamento do livro do pastor Fragali, e hoje nós estamos retornando com a série. O próprio pastor Fragali abriu essa série há 3 semanas atrás, uma série que tem por título Certeza e Confiança, mesmo diante das maiores crises. Depois do pastor Fragali iniciar essa série, o pastor Bené ministrou também sobre esse tema, e a ideia é que a gente, a princípio, vá até o final do ano aí ministrando sobre esse tema. Apesar de o pastor Fragali ter recebido essa inspiração de Deus para trazer esse tema, para fortalecer essas verdades em nossas vidas, ele quis compartilhar isso com todos os pastores para que a gente pudesse estar aqui na mesma visão, juntos ministrando essa mesma palavra, fortalecendo a nossa vida e a vida da igreja. Amém, gente? Você quer receber mais uma porção dessa palavra hoje aí? Você está preparado? Coloque sua expectativa lá no alto, porque é Deus que quer falar com você. A palavra de Deus quer ir ao seu encontro e transformar, mudar a sua vida poderosamente. E essa é a noite, coloque a sua expectativa lá em cima. Deus já está fazendo isso através dos louvores, das orações, e Ele quer continuar ministrando a sua palavra em seu espírito, para que você seja fortalecido e vença. Amém, gente? Gente, só para fazer um link e você aí não ficar perdido por conta da interrupção que a gente teve, né? Só fazendo um link, trazendo para você a lembrança, aquilo que a gente já viu. Nós vimos no primeiro ponto, que foi trazido pelo pastor Fragali, que é importante, é preciso que nós estejamos ligados no fato de que o justo viverá diga assim, o justo viverá pela fé. Você entende que quando a palavra de Deus nos chama a atenção acerca de uma coisa, é importante que a gente ponha atenção naquilo ali, porque é bom para a gente? Você imagina que se a palavra de Deus, ele traz essa verdade, esse ensinamento 2 vezes, olha, caramba, Deus quer chamar ainda mais a atenção da gente? E se a palavra de Deus trouxer essa afirmação para nós 3, 4 vezes, caramba, você tem que prestar bastante atenção. Deus quer que você entenda aquilo. E a palavra de Deus diz que o meu justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, pelo menos 4 vezes, aliás, 4 vezes exatamente, a palavra de Deus traz essa frase, o meu justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. Desde Abacuque, passando por Romanos, Gálatas e Hebreus, Deus vai afirmando para cada um de nós, o justo viverá pela fé. E a fé é nada mais do que a absoluta certeza de que o que Deus disse, o que Ele falou, o que Ele prometeu, é verdade para as nossas vidas. Nós estamos firmados no que Ele disse. Amém? O pastor Fragali trouxe essa primeira parte aí para a gente, e eu tenho certeza que a gente caminhou bastante, aprendeu bastante em cima desse ponto. Amém? Eu só estou lembrando aqui para vocês. Na semana seguinte, o pastor Bené veio, contribuiu e trouxe mais revelação acerca desse tema. Ele falou sobre é preciso reconhecer a fonte dos problemas, que é Satanás, e me firmar em convicções corretas sobre Deus e sobre a vontade dele para a minha vida. A Bíblia fala que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Satanás é a fonte dos problemas. É a fonte da miséria, é a fonte da doença, é a fonte da falência. Satanás é a fonte da destruição. A Bíblia diz isso para a gente. Ele veio, não foi para outra coisa, não, somente para isso. Infelizmente, muitas vezes as pessoas querem atribuir certas coisas a Deus, porque não entendem bem, não conhecem bem como Deus é, e querem achar uma explicação baseados nas experiências de outras pessoas. Às vezes numa experiência pessoal dela, e querem que a palavra se adeque a isso. Mas não é isso que nós temos que nos apegar. A palavra de Deus não vai mudar por causa da experiência de um ou de outro.
A fonte, a origem dos problemas é Satanás. Você precisa mirar o canhão para o lugar certo e entender de forma definitiva que Deus é bom. Diga, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, não há variação. A fonte, a origem de Deus é bondade, é amor. Não há como sair nada de ruim dele. Ele é bom o tempo todo. Da mesma forma que a palavra diz que o ladrão veio para fazer isso aí, matar, roubar e destruir, Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Jesus vai dizendo para o que ele veio. Jesus vai dizendo qual é o trabalho dele, o que ele faz, o que o diabo faz. Não misture as coisas. Tem gente que muitas vezes tenta fazer um dogma, tirar de uma experiência pessoal, concluir algo que na verdade ele não entendeu. Já viu aquela situação em que a pessoa, às vezes uma luta se levanta, uma doença, seja o que for, se levanta, é uma luta, é um ataque. E a pessoa, por exemplo, precisa ir ao hospital e chega lá, ela encontra uma pessoa e pregou para aquela pessoa. E aquela pessoa se converteu. Já viu alguém falar isso? Fulano estava no hospital e falou com alguém se converteu. Essa pessoa chega então à conclusão de que Deus colocou a doença nela para que ela pregasse para aquela pessoa ali. É uma conclusão completamente errada, equivocada. Deus não precisa fazer isso para alcançar alguém. Ele não pode dar doença, essa pessoa somente teve uma conclusão errada. Quando na verdade o que ela deveria entender é que Deus, quando uma situação ruim se levanta, quando um problema difícil acontece, quando a aflição se levanta, o dia mal vem, o ataque do inimigo se levanta, Deus entra na situação para virar a mesa e transformar aquilo em um bem maravilhoso, a nosso favor. Ela tinha que concluir, então, caramba, o ataque aconteceu. Eu estava firme aqui no que Deus disse acerca de mim, acerca de quem Ele é. E o problema foi desfeito, Deus resolveu, eu fui curado, o problema foi sanado. E Deus ainda aproveitou a situação para salvar alguém. Porque é isso que Ele faz. Ele vira a mesa e aquela situação ruim, aquela situação difícil é resolvida e Ele ainda faz mais, Ele ainda faz além. Porque Ele é cheio de graça, Ele é abundante. Ele é cheio de graça. Então o pastor Bené trouxe essa contribuição aqui para nós. E hoje nós queremos avançar no terceiro ponto dessa série. Você está na mesma página que eu aí? Conseguiu recapitular? Então nós vamos avançar para que você agora possa construir um pouco mais desse fundamento e sair daqui firmado na promessa de Deus sobre sua vida e vencer. O terceiro ponto é o seguinte: firme-se nas promessas de Deus. Elas são a base da sua fé. Quantos sabem aqui que vocês têm promessas maravilhosas de Deus a seu respeito? Você sabe disso? Levanta a mão mesmo, com convicção eu sei. Deus tem promessas sobre mim maravilhosas, para mim maravilhosas. Então o que você precisa fazer, o que eu e você precisamos fazer? Nós precisamos ir à palavra. Quando você vai à palavra e você começa a buscar, a procurar, vá à palavra e busque. E encontre na palavra as promessas, todas as promessas que você conseguir encontrar na palavra, anote elas. Aquilo está sendo falado ao seu respeito, é sobre você, é para você, se agarre àquilo. Quem disse aquilo é fiel. Quem disse aquilo é íntegro. Você precisa acreditar na integridade da palavra de Deus. Amém? Isaías diz assim, no capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço forte do Senhor, o braço do Senhor, a quem se manifestou Jesus. Isaías é um profeta messiânico. Isaías 53, então, o profeta que mais falou sobre Cristo, ele viu Cristo na cruz, teve toda aquela revelação e trouxe tanto entendimento, 700 anos daquilo acontecer. E ele já dizia quem deu crédito a essa pregação, quem deu crédito a Cristo, foi para esses que se manifestou o braço do Senhor, foi para esses que se manifestou Jesus. Quando você dá crédito àquilo que teu pai falou, aquilo que Deus falou, é certo que você vai viver acerca daquilo que Deus falou. É certo que você vai desfrutar daquela promessa que saiu da boca de Deus acerca de você. Você imagina um pai que vê um filho
acreditando que o que ele falou é a verdade absoluta, você pode acreditar que a partir dessa atitude, desse posicionamento de fé, não importa a circunstância, não importa o problema. Eu sei que muitas vezes se levantam problemas e circunstâncias difíceis, ruins. A gente toma até aquele baque, recebe a informação e na hora se entristece, na hora pode ficar chateado, triste, o medo pode até querer se levantar. Mas o problema é ficar nessa situação. Nós não precisamos ficar nessa condição. Pelo contrário, nós devemos nos posicionar acerca de quem nós somos e de quem Deus é, de quem Cristo é em nós. E ir à palavra e buscar as promessas acerca de você é a melhor forma de você fundamentar a sua fé naquilo que Deus falou. Tem gente que costuma fundamentar a sua fé em positividade, palavras positivas, repetições, achando que o universo vai conspirar a favor dele. Tem gente que emprega a sua fé em objetos ou coisas, achando que o universo vai conspirar ao favor dele. Nós temos a segurança, a confiança de que a nossa fé está baseada em Jesus e no que Ele fez por nós. A obediência dele nos colocou em lugares altos. Em Cristo você pode reinar em vida. Em Cristo você pode reinar em vida. Não é no céu. Gente, você entende que no céu você não vai precisar lutar contra problemas, contra dificuldades. Você vai reinar em vida. É aqui que você pode reinar em Cristo. Você tem que ir à palavra como um garimpeiro. Nós que somos da cidade, é difícil talvez entender por conta de não vivermos muito essa realidade do garimpo, mas certamente você já viu em fotos, em filmes, e você tem uma ideia de como acontece. O garimpeiro está lá, ele está buscando ouro, ele está buscando o que é precioso, a pedra preciosa, aquilo que vai trazer um ganho para ele. Vá à palavra de Deus como se fosse um garimpeiro, buscando o ouro, buscando a pedra preciosa, buscando a preciosidade, buscando a promessa. Eu tenho certeza que você vai sair farto, cheio de ouro, cheio de maravilhas. É a palavra de Deus sobre a sua vida. Faça uma experiência. Aqui na Nova nós costumamos ensinar a palavra de Deus de uma forma muito prática. A gente gosta de dizer isso e viver isso, ensinar dessa forma, de forma prática, para que você entenda que o Evangelho é simples, como Jesus é simples, e você pode viver milagrosamente, andar em lugares altos, olhando para Jesus, vivendo de uma forma simples, como o Evangelho é simples. Tem gente que tenta complicar o Evangelho de várias formas, mas ao você olhar para Jesus, você vê que ele é simples. Faça então de forma prática, quando você for à palavra Efésios, se você for a Efésios, você vai ver tanta coisa a seu respeito. Quando você começar a ler lá, no amado, nele, em Cristo, através do qual, por ele, gente, comece a pegar isso, anote, porque está falando sobre você. Está falando sobre o que Cristo fez ao meu respeito, ao seu respeito. Anote aquilo, faça uma lista. Anote mesmo, leia aquilo para você. Eu quero dizer para você, se você chegar à conclusão, na hora que você fizer aquela lista, tudo que você achar, que a Bíblia, que Deus diz quem você é, mesmo que você olhe para essa lista e fala, caramba, eu não estou me vendo aqui, eu não me sinto assim, eu ainda não vejo isso acontecer na minha vida. Você não foi chamado para viver pelo que você vê ou sente, sentindo ou não, vendo, comparando ou não, diga, eu fico com o que Deus falou acerca de mim. O que Deus falou sobre mim, o que Deus falou ao meu respeito é a verdade absoluta. Nós confiamos nisso. Quem escolhe ficar aí com o que Deus disse? É claro que é uma caminhada. É uma caminhada. Todos nós estamos nessa caminhada, aprendendo, amadurecendo, vivendo cada dia mais com Cristo, crescendo, amadurecendo, vivendo e aprendendo com Ele. E a gente vai crescendo. E cada dia nós somos transformados. E cada dia a gente se torna pessoas mais parecidas com Jesus. É uma caminhada. Você vai ver que, mesmo você não se vendo assim ainda,
não sentindo aquilo, quando você começa a declarar e confessar a palavra sobre você, a realidade começa a mudar e você vai, de repente, naturalmente se ver naquela condição, que a melhor condição é a plenitude de Deus para você. Tem muita gente que é salva. E olha, tem gente que complica isso, mas quando você entende que não é por você, no seu esforço, pelas suas obras, mas pelo que Cristo fez, você começa a entender que a salvação é um lastro básico. Deus quer que você viva muito mais. Deus quer que você viva a plenitude da vida dele, da zoe dele. Como eu falei aqui, o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. Essa vida é vida zoe, é a vida do próprio Deus em nós. E a palavra também diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. É isso que muita gente não entende. O problema se levanta, a situação difícil vem, mas Jesus entra e desfaz. E faz ainda mais. Faz ainda mais, o diabo perde, porque ele pega a situação, transforma e ainda faz muito mais. Você, caramba, uau, o que Deus fez? A gente precisa estar firmado naquilo que a gente encontrar de promessa. Nesse terceiro ponto, eu quero que você hoje saia daqui lembrando, existem muitas promessas acerca de mim, e eu vou viver a plenitude dessas promessas em Cristo. É meu direito. Jesus conquistou isso. Eu posso viver isso. Ele quer que você viva isso. Jesus, gente, é a expressão de Deus. Se você um dia pensou, será que Deus quer me curar? Será que é da vontade de Deus que eu seja próspero? Olhe para Jesus. Jesus é Deus em ação. Jesus veio e encontrou pessoas que precisavam ser curadas e chegou para eles. Ah, mestre, se você quiser. Ele diz, eu quero. Já viram isso? Se você quiser, ele diz, eu quero. Pense, é Deus dizendo, eu quero. A Bíblia fala que o evangelho foi ministrado aos pobres. Por quê? Para tirá-los daquela situação e trazê-los para uma vida próspera. Uma vida onde eles têm suprimento para cada uma das suas necessidades. Não foi à toa que a Bíblia fala que o evangelho foi ministrado aos pobres. Por quê? Já parou para pensar nisso? Porque Jesus quer nos tirar dessa condição e quer nos colocar em uma condição de suprimento. Deus tem provisão para todos os dias da sua vida. Está tudo preparado, está tudo pronto. Acredite nisso. Você vai achando, vai garimpando as promessas, escrevendo elas. E você vai começar a dizer, é isso aqui que eu sou. É isso que a Bíblia fala acerca de mim, é isso que eu vou viver. É assim, sentindo ou não, gente. Amém? Sentindo ou não. Você vai ver que a coisa vai começar a acontecer e de repente, naturalmente, você vai começar a se ver enquadrado naquela condição, vivendo a plenitude do Evangelho de Cristo. A plenitude deste Evangelho perfeito, maravilhoso, simples, gracioso. Você consegue entender que a graça ela está disponível para todos nós, para todo mundo, o mundo inteiro. A graça ela é abundante, ainda que nós viéssemos a viver uma eternidade, tinha graça suficiente para superabundar para todo mundo. Mas você entende que a fé é aquela atitude que se levanta e diz assim, eu quero, é minha, é meu, eu pego isso aqui. A fé é a mão que se levanta, que se estende e pega, diz eu quero. A graça está disponível. A fé é a atitude que você vai olhar. Nosso pastor sempre ensina isso aqui, né? Deus nos dá pela graça. E nós recebemos pela... É isso aí, é atitude frente ao que Deus falou. Muitas pessoas foram ousadas frente a situações difíceis, complicadas. Como Moisés, Davi, vários homens, várias pessoas. E eles se colocavam diante da situação com ousadia. Já reparou isso? A Bíblia fala, inclusive, que quando Davi está diante do gigante Golias, ele parte para cima. Baseado em quê? Baseado na palavra de Deus, na promessa que ele tinha sobre ele. Ele estava firmado naquilo, para ele aquilo era a verdade absoluta, então ele partiu para cima. Você pode fazer isso, parta para cima. Se há algum problema que está te afligindo, se levante, posicione-se. Se posicione e diga, olha, eu sei o que Deus diz acerca de mim sobre isso aí, e eu vou viver o que Deus está dizendo. O que ele disse aqui é a realidade, o que ele disse aqui é a verdade. Lembre-se, gente, o povo de Israel, ao sair do Egito,
Deus os tirou com mão forte e fez grandes milagres no meio deles. Mas lembre-se que o que impediu aquela geração cujos corpos tombaram no deserto, diz a palavra, o que impediu de eles viverem a promessa, a realidade que já estava disponível para eles, foi porque eles não acreditaram, não confiaram que o que Deus disse que ia fazer, Ele ia fazer. Eles não confiaram, eles não acreditaram. E a Bíblia fala que apesar de Deus ter jurado que iria levá-los, conduzi-los até aquela terra prometida, os corpos deles tombaram no deserto. Aquela geração toda ficou por ali. E aí o livro de Números explica, amplia mais isso para a gente, dizendo porque Deus disse, eles vão viver o que eles estão falando sobre eles. O que eles mesmos estão declarando, eles vão viver. Exceto, Josué e Caleb, que estavam com uma confissão completamente diferente, exceto Josué e Caleb, todos eles ficaram por lá. Josué e Caleb, a confissão deles já era muito diferente. Subamos animosamente e vamos conquistar, fazer o que Deus disse que a gente ia fazer. Você pode dizer isso hoje, subamos animosamente. Diga assim, subamos animosamente. Diga no seu coração, eu vou partir para cima. Com ânimo, porque o meu fundamento é Cristo. Quem liberou a palavra para mim foi Jesus. Sabe o que eles fizeram? Em Salmos 78, esse salmo aí conta, o Salmo 78 conta um pouco da história de Israel e a atitude deles frente ao que Deus falava e os altos e baixos. Esse salmo traz um pouco sobre essa história, de como aquele povo viveu nessa transição aí de escravidão até a terra. E olha o que a Bíblia diz no Salmo 78, a partir do versículo 40, diz assim, quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram, tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel, não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário. Está em destaque aí a palavra agravaram, no original tavar. Essa versão que nós lemos aí é a versão Almeida Revista e Atualizada. E antes de explicar um pouco mais sobre essa palavra aqui, eu quero que você veja uma outra versão. Essa versão aqui, Almeida Revista e Atualizada, traz a tradução agravaram. Na Nova Almeida Atualizada diz assim, somente esse versículo, tornaram a pôr Deus à prova, ofenderam. Na versão Almeida Revista e Corrigida diz assim, voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram. Se você ver mais na frente, na Nova Versão Internacional, diz assim, repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. Veja só, na Nova Versão Transformadora, provocaram, repetidamente puseram Deus à prova e provocaram o Santo de Israel. Você vê que quando a gente vai para essas versões, nós vemos essa palavra, tavar, sendo trazida de várias formas. Provocaram, irritaram, duvidaram. Aquele povo que tombou no deserto, que ao invés de abraçar o que Deus disse, fizeram isso aqui. Mas se você for estudar e ver a origem dessa palavra, a melhor tradução para ela é limitaram. Diga assim, limitaram. É a melhor tradução, é a que melhor se encaixa nesse contexto aqui. E se nós substituirmos essa palavra aqui, nós vamos ler da seguinte forma. Repetidamente puseram Deus à prova e limitaram o Santo de Israel. Você pode dizer assim, caramba, mas que estranho. Deus não é ilimitado? Deus não é todo poderoso, faz o que quer? Deus respeita a sua decisão e seu livre arbítrio. Ele não vai de encontro ao que Ele mesmo deu para você graciosamente. Essas pessoas aqui limitaram Deus na vida deles. Na vida deles. Na vida deles. Deus respeita a sua decisão. Jesus nos comprou e nos livrou da escravidão para a liberdade, amém? E essa liberdade que Ele nos dá é tão maravilhosa que você é livre, inclusive para não escolher Ele. Para dizer, eu não quero você, Deus.
Você já viu que tamanha a liberdade? É claro que nós somos atraídos por esse amor tão maravilhoso, e nós queremos abraçá-lo, a gente quer estar mais perto dele. Mas tem gente que livremente pode dizer, eu não quero Deus. Ele nos chamou para a liberdade. E essas pessoas limitaram Deus por isso. Então, gente, o que agravou, ofendeu, irritou, provocou, enfim, foi uma atitude de incredulidade daquele povo que se recusou a crer naquilo que Deus havia dito em uma promessa. Uma promessa que envolvia a sua honra. Deus empenhou a sua palavra naquilo ali. Deus colocou a sua palavra. Você acha que ele não seria capaz de fazer? Ele queria fazer. Gente, você imagina se aquele povo tivesse uma atitude de acreditar. Imagina se aquele povo tivesse uma atitude de crer. Nós lemos tantos milagres que Deus fez, não foi? Você leria muito mais Deus ia transbordar e fazer na vida deles. Mas Deus respeitou a atitude deles. E eles escolheram limitar Deus. Limitar Deus. Eles fizeram isso. Quer ver um outro exemplo que eu posso te dar? A Bíblia fala, em Marcos, capítulo 6, você pode ler depois, que Jesus, a fama dele corria por todos os lugares, porque de forma tão maravilhosa e bondosa ele fazia tantos milagres. Como eu falei, Jesus é o próprio Deus em ação, fazendo bondade, buscando pessoas, fazendo milagres. Gente, a fama dele corria por todos os lados. E ele chega na cidade que ele foi criado, que ele cresceu, na cidade de Nazaré. E a Bíblia fala que ali ele não pôde fazer muitos milagres, a não ser poucos. Porque quando ouviram falar da fama, alguém disse assim, peraí, mas não estão falando de Jesus? Jesus, cara, que cresceu com a gente aqui, o carpinteiro, não é esse? Ah, não, pelo amor de Deus, não, isso aí a gente conhece. Limitaram. Você acha que Jesus, se fosse abraçado, se a atitude de fé daquele povo fosse a atitude de crer que Jesus queria transformá-lo, fazer algo maravilhoso naquela cidade, naquele lugar ali, Deus ia operar coisas grandiosas ali, se a atitude de fé fosse essa. Jesus, nós queremos você. Jesus, nós acreditamos em você. Fala, Jesus, porque a sua palavra é verdade absoluta para nós. Ouse crer. Ouse acreditar que a palavra de Deus é verdade absoluta para nós. Gente, nós podemos com ousadia, diante da situação que for, do problema que for, daquela tradição que você aprendeu lá com fulano de tal, com um pastor tal, seja o que for, se é contrário ao que Deus disse, fique com o que Deus disse. Fique com o que Deus disse, abrace o que Deus disse. É assim que você vai frutificar na palavra e será abençoado. Aquele povo decidiu limitar a Deus, mas eu e você estamos aqui nessa noite para dizer, Deus, nós queremos mais de você, nós queremos mais de ti. Vem com mais, nós acreditamos. Essa atitude de fé, nós gostamos muito de ensinar aqui esses dois grandes fundamentos, graça e fé. E essa atitude de fé muda toda a situação. Aquele povo não quis acreditar nas promessas. Hoje é o dia de você entender e crescer, avançar mais um pouco, subir mais um degrau, acreditando que você tem muitas promessas de Deus. E que você precisa se apropriar delas. Você precisa buscá-las. Aquele povo estava vivendo promessas maravilhosas, não é? Quando você vê... Gente, se você for ver... Eu já estou partindo para o final aqui. Se você for ver, por exemplo, Josué... No capítulo 1, de 1 a 8, veja o que Deus diz. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo o lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés. Desde o deserto do Neguebe ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste até o mar Mediterrâneo, a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não deixarei, nem o abandonarei. Você consegue ouvir isso aí? Ninguém poderá te resistir enquanto você estiver firmado no que Deus falou.
Fica atento aí, ó. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Relembre continuamente os termos desse livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido em tudo que você fizer. Não são promessas maravilhosas? Se você for ver o que Deus fez na vida de Abraão, você pensa assim, caramba, que coisa maravilhosa. Que promessas. Que cara, o tanto que ele viveu. Cara, o que Deus fez na vida dele, eu posso dizer para você, a Bíblia diz que em Cristo até as bênçãos de Abraão estão sobre sua vida. E, gente, na nova aliança, o que é mais maravilhoso, nós estamos falando de promessa, amém? A nova aliança está firmada em quem? Em Cristo. Um mediador superior, o melhor mediador. E a Bíblia diz que essa nova aliança ela é firmada em promessas superiores. Diga assim, promessas superiores. Então, se você olhar para o que aquele povo tinha e comparar com o que você tem, talvez você nem conheça ainda, mas eu estou te incentivando. Eu estou te estimulando, aí a palavra garimpar essas verdades, essas promessas. Você vai viver um outro patamar. Você vai viver um outro patamar, você crê, você acredita? Eu posso garantir isso, porque isso não é minha palavra. Isso não é minha palavra. Jesus disse isso, Deus disse isso ao nosso respeito. Você é uma bênção. Você é justificado, você é filho amado. Você tem provisão para todos os dias. Você tem saúde plena em seu corpo físico, em sua mente, em seu espírito. E para terminar, a palavra de Deus diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, diz assim, porque todas as promessas de Deus, nele, nós temos o sim. Por isso também por meio dele, se diz o amém para a glória de Deus por meio de nós. Gente, acredite, se Deus prometeu, é uma promessa, Deus prometeu uma vida abundante, uma vida de provisão, uma vida de cura, você é sarado como Cristo é, nós somos nesse mundo, diz a palavra de Deus, como Cristo é, nós somos nesse mundo, acredite, é uma promessa dele, você já tem o sim e já tem o amém, diz a palavra, você não precisa perguntar na dúvida, será que você quer, Deus? Você entende que tem coisa que a gente precisa perguntar? Fazer aquela oração da consagração, algo específico. Você não sabe se aquele trabalho é o melhor para você, se você vai viajar, morar em outro estado, com quem você vai casar, seja o que for, algo específico para você. Aí nós perguntamos, qual a sua vontade, Deus? O que você tem para mim? Revela para mim, me coloca no centro da sua vontade. Mas acerca do que ele prometeu, não precisa ter dúvida. A vontade dele já está expressa. Já está expressa e Jesus veio para reafirmar isso. Jesus é Deus em ação reafirmando, a minha vontade é boa e perfeita para você. Eu quero. Você pode ouvir Deus dizendo para você nessa noite, eu quero. Jesus dizendo, eu quero. Eu quero que você seja abençoado. Eu quero que você seja curado. Eu quero que você seja liberto, transformado. Fique de pé.